Depois de um tempinho afastado, com as leituras quase paradas, eu consegui ao menos terminar uma leitura a tempo de trazer para vocês as minhas impressões ainda no mês de outubro, dentro do projeto Victor. E o livro que eu trago hoje é considerado por muitos estudiosos o romance mais representativo da era vitoriana, Middlemarch, da escritora Mary Ann Evans, mais conhecida como George Eliot. Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books, sejam todos muito bem-vindos a esse novo vídeo. Depois de um tempinho sem postar nada, por conta de impedimentos de ordem pessoal. Ainda não é um retorno definitivo, mas pelo menos é algum material para manter o canal na ativa. Então eu peço a todos que já deixem seu joinha, se inscrevam no canal, caso estejam chegando por aqui agora, certo? Em 2020, também durante o Victober, que é o mês em que os leitores, muitos leitores aqui no YouTube, dedicam à leitura de obras vitorianas, eu li uma novela da George Eliot chamada O Véu Erguido, que eu vou deixar o link para o vídeo onde eu falo dele, aqui nos cards e na caixa de descrição. E eu gostei imensamente da escrita dela, mas nem tanto assim da história. Não que eu tenha achado ruim, mas eu fiquei com a impressão de que poderia ser melhor desenvolvida, né, caso não se tratasse de um conto. E desde aquela época eu fiquei bem curioso em conhecer outras obras mais extensas da autora, para ver como ela desenvolvia, né, a sua escrita num texto maior. E eu queria ler especialmente o Middlemarch, que não só é considerada a sua melhor obra, mas também um dos mais importantes romances da era vitoriana e da literatura inglesa, né, em geral. Só que, para minha surpresa, não existia nenhuma edição dele à venda, e os escassos exemplares usados que a gente encontrava na estante virtual ou estavam em más condições e mesmo assim custando uma fortuna. Uma amiga me mandou o PDF de uma edição portuguesa que eu acabei separando para leitura no Victober de 2021. Só que lá pelo meio do ano eu fiquei sabendo que a editora Pedra Azul iria lançar uma nova edição aqui no Brasil no início desse ano. Então eu acabei aguardando esse lançamento para fazer a leitura em 2022. Mais recentemente, a editora Pinar também lançou uma edição caprichadíssima dessa obra. Então agora, finalmente, nós temos até duas edições diferentes para escolher. Middlemarch foi idealizado e composto entre os anos de 1869 e 1870 e foi publicado inicialmente em 8 partes e só em 1872 ele saiu como volume único. E, curiosamente, mesmo sendo considerado o romance vitoriano por excelência, a trama do Middlemarch não se passa durante o período vitoriano, mas no período georgiano, que foi um período anterior, especificamente entre os anos de 1829 e 1832. E acontece justamente em Middlemarch, que é uma cidade fictícia, localizada no interior da Inglaterra. E esse livro é a junção de duas outras histórias nas quais a autora já vinha trabalhando, até que ela decidiu juntar as duas narrativas num único romance e ampliou o foco dos seus personagens para toda a cidadezinha, explorando as relações sociais dessa parcela da sociedade inglesa, né, em suas várias manifestações. E fez isso de uma forma tão abrangente que acabou dando ao romance o subtítulo Um Estudo da Vida Provinciana. E é exatamente isso que a autora faz, né, ao longo das mais de 800 páginas aqui do livro. O livro começa com a história de duas órfãs, as irmãs Dorothea e Celia. São duas jovens ricas que foram criadas por um tio, de uma forma bem comum para as moças da época, porque elas tiveram um estudo mais formal e quase sem a presença feminina. Então elas têm cultura, têm conhecimento, mas também uma certa dificuldade naquele traquejo social das jovens bem-nascidas, né? Especialmente a Dorothea, mais conhecida aqui na história como Dodô, que é uma jovem bastante idealista. Ela não gosta desses assuntos de mulher, né, como joias, etiquetas,
e ela chega a ter um comportamento até inconveniente, né, nas reuniões sociais, por exemplo, dando pitaco nos assuntos dos homens. Ela deseja fazer a diferença de alguma forma. Ela quer viver uma vida além dos seus interesses pessoais, uma vida moralmente mais elevada. Tanto que no início do livro ela é comparada a Santa Teresa. E ela também tem uma certa consciência social, né? Ela fica preocupada com as condições de vida, de moradia dos funcionários da propriedade do tio. E ela começa a ser cortejada, se apaixona por um clérigo, que é bem mais velho que ela, tem alguns problemas de saúde e que também tem pretensões de ser um grande homem. Inclusive, ele passa os seus dias pesquisando e reunindo material para escrever A Chave de Todas as Mitologias, que seria a obra que vai balançar o meio acadêmico, né? E vai se tornar a obra de referência no assunto mitologia. Ele também gosta muito de trocar ideias com a Dodô, estimula a estudar mais, a aprender línguas clássicas. Então ela vê aí a possibilidade de ser uma espécie de ajudante, né, de secretária do Sr. Casaubon, que é o nome do camarada aqui, colaborando nas suas pesquisas e na escrita do livro. Eles acabam se casando e vão passar a lua de mel em Roma, onde a situação já começa a azedar, porque ele quase não fica com ela, passa o tempo todo enfurnado nas bibliotecas, estudando, e ela, entediada, tem que se virar sozinha, né? Passeando, conhecendo os museus, os locais históricos, pelos quais ele não tem nenhum interesse. Em um desses passeios, ela se depara com o Will Ladislau, que é um primo do seu marido, bem mais jovem, mas que por causa de alguma história não muito bem esclarecida, pelo menos por enquanto, envolvendo a mãe do Will, ele permanece meio à parte da família. O Will é muito interessado em arte e acaba se tornando companheiro de passeios da Dodô e acaba contando a ela que o seu marido não é essa Coca-Cola toda que ele diz, né? Que as ideias dele são ultrapassadas e que todo o esforço que ele está despendendo para a escrita do tal livro acabará não dando em nada. Então, no retorno à Inglaterra, a Dodô vai cada vez mais percebendo que aquela vida culturalmente rica com a qual ela sonhava não vai acontecer, porque o marido a mantém afastada do seu trabalho, ele sequer ouve as suas opiniões, quando muito permite que ela leia para ele quando está muito cansado. O retorno do primo Will, que passa então a frequentar a casa, acaba de azedar o caldo, né, provocando os ciúmes do Casaubon, e a vida da Dodô acaba se transformando então numa verdadeira prisão. A outra trama principal da história é do Dr. Lydgate, que é um jovem médico também muito idealista, que vai para Middlemarch a fim de criar uma clientela e se estabelecer por lá. Ele acabou de sair da escola de medicina, então está cheio de novas ideias para tratamentos, e por isso ele bate de frente com a mentalidade já consolidada na região, especialmente pelos médicos mais antigos, né, que prescreviam remédios para os clientes ricos, mesmo sem necessidade, e ele é contra isso. O doutor conhece, se casa com uma das moças mais bonitas da região, a Rosamond, que é uma dondoquinha mimada, totalmente cabeça oca, preocupada apenas com futilidade. O problema é que o Lydgate não dá conta de manter o estilo de vida luxuoso da esposa e logo começa a se ver enredado em dívidas. E por mais que o doutor tente fazer a esposa entender a situação, ela acha que dinheiro nasce em árvores e continua gastando. Ela é tão fútil que a gente chega a ter raiva dela. Só mais tarde, quando a situação aperta de verdade, é que ela vai começar a ter algum juízo, inclusive dando alguns conselhos para o marido. Mas ele também é uma figurinha bem difícil, mesmo tendo essas ideias avançadas e modernistas na profissão. No casamento, ele é totalmente conservador e não admite que a esposa interfira em nada nos assuntos de homem. E é claro que toda essa teimosia, né, de ambas as partes vai causar um enorme afastamento entre eles. E além desses dois núcleos principais, que em dado momento vão acabar se entrelaçando,
transitam muitos outros personagens das mais diversas classes sociais, todos com as suas histórias pessoais retratadas aqui. Então, isso tudo resulta nesse livro enorme, intricado, bem ao estilo mesmo de uma novela atual. São várias outras pequenas subtramas, como, por exemplo, essa história misteriosa sobre a mãe do Will Ladislau, que vai ter uma importância imensa mais para o final do livro, né, que trazendo consequências totalmente inesperadas e afetando as vidas até de quem não tem absolutamente nada a ver com a história. Um outro personagem bem interessante, de grande destaque aqui no livro, é o Fred, que é irmão da Rosamond, que é aquele típico jovem perdido na vida, que não sabe o que quer, não termina nada que começa, vive metendo os pés pelas mãos. Da mesma forma que a irmã, só depois que se vê em reais apertos financeiros é que ele começará a colocar a cabeça no lugar e tomar juízo. Em suma, Middlemarch é um novelão e a gente vai acompanhando o cotidiano dessas famílias nessa cidadezinha do interior, mas sem perder de vista o momento histórico pelo qual a Inglaterra está passando. A autora coloca aqui e ali situações e diálogos que nos dão conta do momento turbulento que o país passava e os novos ares que já sopravam em todas as direções, né? São mudanças políticas e sociais, novos métodos de tratamento médico, questionamentos religiosos, inovações científicas e tecnológicas, por exemplo, a construção de uma linha férrea que irá atravessar a cidade, isso numa época em que os trens ainda eram uma grande novidade e vistos com apreensão. Além disso, o Reino Unido passava também por mudanças políticas, principalmente a Lei da Reforma de 1832, que foi uma lei que alterou substancialmente a composição do parlamento. E todos esses eventos também são discutidos no livro, mas como pano de fundo. Um tema bastante presente aqui em todo o livro é a situação da mulher na sociedade e principalmente no casamento. É porque as mais ínfimas decisões que não dissessem respeito à administração do lar deveriam passar pela aprovação masculina. A Dorothea, por exemplo, mesmo sendo rica e desimpedida, ela se vê a todo momento cerceada em seus desejos de projetos sociais, porque de uma forma ou de outra ela sempre se vê impelida a se colocar no seu lugar, ou seja, a se preocupar apenas com os afazeres domésticos ou futilidades femininas, que é uma coisa que a desagrada profundamente. Isso fica muito em evidência nas cenas em que ela visita a irmã, que é aquela esposa e mãe perfeitamente encaixada no seu papel e que leva a Dorothea a uma vida de tristeza e depressão, porque ela se vê totalmente fora, ela se sente totalmente fora daquele ambiente social. E esse impedimento em utilizar sua fortuna para algo de útil acaba levando a trama do livro a um final bem diferente do que era habitual para os romances da época, né? Que era esperado na literatura. E essa foi mais uma característica que diferenciou Middlemarch dos demais livros do período. Mas não só de dramas e questões sociais vivia a sociedade de Middlemarch. O livro também é rico de cenas cômicas. Em uma delas, por exemplo, nós temos um velho ranzinza à beira da morte, mas mesmo agonizando ele não perde a língua afiada e com a iminência da morte começa a chegar parentes de todas as partes do país, cada um querendo se desdobrar em gentilezas, né, com o velho, com o objetivo de ser favorecido no seu testamento. O narrador da história é aquele tipo de narrador onisciente, né, também muito irônico, tem tiradas muito divertidas e várias vezes interrompe a narrativa para dar a sua opinião sobre as atitudes ou pensamentos de algum personagem. Uma outra cena marcante do livro acontece mais para o final e chama muita atenção por mostrar como uma fofoca absolutamente sem fundamento vai crescendo e tomando um vulto tal que acaba sendo tomada como realidade e quase destruindo a vida de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a situação. Em tempos aí de fake news, né, isso não deixa de ser atual.
E o curioso é que essa fofoca não sai das reuniões sociais ou dos chás da tarde das senhoras, mas de uma roda de distintos cavaleiros. Resumindo, Middlemarch é um livro que traz um retrato realmente rico da sociedade provinciana inglesa da época, seus complexos relacionamentos sociais, aí nos mínimos detalhes. É um livro longo, com muitos personagens, inclusive às vezes até dá para se confundir um pouco com os nomes, como acontece aí com os livros russos, porque às vezes o personagem é chamado pelo nome, às vezes pelo apelido, e mais comumente como senhor ou senhora tal, ou ainda pelo título de nobreza ou cargo que ocupa. Então tem que ter uma certa atençãozinha. É daqueles livros que vale muito a pena fazer aquela listinha de personagens à medida que a leitura vai avançando para não se perder depois. As descrições também são bem detalhadas. A autora não tem pressa em avançar na história, aliás, de propósito, porque ela queria que o livro fosse lido lentamente. Então, talvez esse daqui não seja um livro que vá agradar a um leitor mais dinâmico, que gosta de muita coisa acontecendo, tem o objetivo de terminar logo o livro. É um pouco trabalhoso de ler, daqueles que precisa ser saboreado aos pouquinhos. Mas para quem gosta de um novelão muitíssimo bem escrito e que tem muito mais a oferecer nas entrelinhas do que apenas as fofocas da sociedade, é um prato cheio. Não tem nada de superficial. Não foi à toa que a Virginia Woolf dizia que Middlemarch era um dos poucos romances ingleses escritos para adultos. Então essa foi a minha opinião sobre essa obra tão famosa. Eu gostei muito, quero ler outras obras da autora, embora não seja muito fácil encontrar as obras dela em português. Eu vou deixar o link na caixa de descrição para as duas editoras que estão lançando esse livro, deixar também o link da Amazon, lembrando que fazendo as compras utilizando esse meu link, a comissão que eu recebo é repassada por uma instituição de assistência social. Na Amazon, infelizmente, a única edição que vocês encontram é o e-book daqui da Pedra Azul. As outras, tanto a física quanto a edição da PNAD, não estão à venda na Amazon. Precisam ser compradas diretamente da editora. E você, então? Me conte aí agora nos comentários se já leu esse, se já leu algum livro da George Eliot, o que achou, né? E um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.